Olá, amigos do canal ASA. Meu nome é Peter Biondi. Eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos começar com uma notícia do Amazonas. Parlamentares do Amazonas expressaram sua indignação com a empresa aérea Azul, alegando que a empresa desrespeita a população do estado. Três pontos que eles usaram foi o cancelamento de voos sem aviso prévio, tarifas abusivas, uso inadequado de benefícios fiscais. Eles também alegaram a falta de presença da Azul na audiência pública que foi realizada, e eles citaram um voo de 45 minutos a Parintins, que custava R$ 8.564. Os parlamentares lembraram que reduziram o ICMS sobre combustíveis, mas isso não resultou em melhorias dos serviços. Então, primeira coisa aqui no comentário, um erro muito comum: as pessoas acham que o tempo da viagem tem a ver com o preço da passagem. Não tem nada a ver. Eu tenho um curso de Revenue Management na internet, Airplane 800. O nome é Preço de Passagens Aéreas, como funcionam, e o canal é Airplane 800, tudo junto. É uma aula de 40 minutos sobre Revenue Management. Eu explico ali como que funciona o preço de passagens. Cada mercado tem seus preços próprios, não tem nenhuma correlação entre quanto tempo durou o voo e quanto vai custar o voo. Então, primeiro erro que eles fizeram, né? Dá para ver em tudo isso uma falta de entendimento de como funciona as empresas aéreas. É claro que você não vai avisar que teve um temporal, o avião atrasou. Não tem jeito. Você fica sabendo 1 ou 2 horas que teve um temporal. Então, você vê que há uma falta de entendimento de como funcionam as empresas aéreas. É claro que às vezes um cancelamento acontece em cima da hora, um tripulante que tem problema, você não tem pilotos disponíveis em todos os lugares. Então, muitas vezes é comum, você fica sabendo de um cancelamento só em cima da hora. Tarifas abusivas, depende. Se você sabe comprar, você sabe que horas e que dia os preços são melhores. Então, eu percebo em tudo isso que há uma falta de entendimento. Eu até convido, se eles quiserem que eu dê uma palestra online para entenderem como funcionam empresas aéreas, eles vão entender, né? Parece que não tem nenhum entendimento, por exemplo, de que tripulantes têm limite de carga horária, se bate aquele limite. Então, é muito complexo. Então, eu entendi em tudo isso uma falta de entendimento de como funcionam as empresas aéreas. E só para ter uma ideia, né, as empresas aéreas decidem onde voar analisando o mercado, a lucratividade, e ela usa os indicadores econômicos, informação sobre o potencial de passageiros, competição. Depois disso, eles analisam os fatores operacionais, como aeronave, infraestrutura e preço de combustível. Depois disso, vem analisar a escala de tripulantes, como é que você vai encaixar aquela aeronave naquele voo. Eu tive a oportunidade de fazer isso vários anos atrás, para uma empresa aérea grande americana. Eu liguei para vários agentes de viagem no Brasil, estudando o mercado. Eu lembro que eu analisei até quantas casas tinham internet. Só você ter uma ideia como isso era importante para definir aonde você voa, né? Então, existe toda uma ciência por trás de decidir onde vai voar. Ninguém está fazendo nada por mal, vamos decidir ser ruim com as pessoas. Não existe isso. Existe uma ciência e as pessoas não entendem isso. Então, por isso que causa todo esse problema, né? E na mesma linha também, né, os representantes da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará ofereceram à Latam uma subvenção econômica para fortalecer e expandir a malha aérea em Juazeiro do Norte, conectando com o hub em Fortaleza. A ideia é fortalecer a economia e o turismo na região do Cariri. E a iniciativa beneficiará 26 municípios. E quando a gente estuda aeroportos, a gente vê catchment area, em qual a área que as pessoas podem viajar para pegar um avião naquele aeroporto. E eu fui checar, né, a população dessa área aí é maior do que 630 mil habitantes, um PIB per capita de R$ 11.934. Lá tem o aeroporto de Juazeiro do Norte, que tem uma pista de 1.940 metros, com capacidade para até 800 mil passageiros anualmente. Em 2021 foram transportados 398.241 passageiros passaram por aquele aeroporto, que é administrado pela AENA. A Gol e a Azul também operam naquele aeroporto.
Interessante também, né? Roraima também baixou o imposto dos combustíveis de 7% para 5% para aviação, para estimular o aumento de voos no estado. Então é muito importante entender que empresas têm recursos limitados, não tem avião sobrando, não tem tripulação sobrando. Tem que fazer um planejamento muito sério e como isso se encaixa, da onde vem aquele avião, né? Eu dou um exemplo, uma vez eu fui pegar um voo da Southwest de Denver aqui para Atlanta, e era um voo 10 horas da noite, e tinham 50 passageiros só no avião. Eu falei, puxa vida, por que eles põem esse avião aqui de noite, 50 passageiros? Uma pessoa me explicou, esse avião vai estar em Atlanta amanhã cedo para fazer um voo 7 horas da manhã, cheio de homens de negócios que vão pagar aquelas tarifas mais caras. Então não era nem essa rota, era quase que se o avião estivesse sendo posicionado. Então isso é muito importante, como é que você posiciona um avião, onde você coloca esse avião, como esse voo específico vai fazer parte de toda a malha da empresa, né? Então, isso é muito importante, entender como é que é feito o planejamento de voos, o marketing, o revenue management, que define preços, né? Então, só essas duas notícias, né, sobre relacionamento governo e empresas aéreas. E uma também agora da ABAR, que é a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ela apresentou a pessoas do setor a visão de alcançar 140 milhões de passageiros transportados por ano até 2030. O número em 2024 foi de 118 milhões e vem crescendo. Foi destacado também o número recorde esse ano de 61,8 milhões de passageiros no primeiro semestre deste ano. O foco é a inclusão da classe C no transporte aéreo. E uma frase que eles disseram foi que, além da segurança, nossa obsessão é a redução de custos. Vamos apontar soluções que apontem para a melhoria do ambiente de negócios. Eu estava olhando o sistema que a Índia está usando para melhorar o serviço regional, e esse foi um ponto essencial, muito importante para eles, né? Que foi reduzir os custos. Em alguns aeroportos, eles têm um sistema que deve reduzir bastante o custo de operação da empresa aérea no aeroporto. Então, isso é muito importante. A Índia está pensando nisso, reduzir os custos para as empresas aéreas operarem em certos aeroportos, né? E só para ter uma ideia, no Brasil, a classe C inclui domicílios com uma renda mensal na faixa entre 3 e 8 mil reais. Em 2023, a classe C no Brasil eram 109 milhões de pessoas. Então, uma coisa importante em voar é o que a gente chama de disposable income. A pessoa tem um dinheiro extra, um dinheiro que ela consegue guardar e ela consegue viajar com aquele dinheiro. Quando você vive, que a gente chama de paycheck, né? Você pega o seu salário, some, aí você não vai ter esse dinheiro extra. Então é muito importante ver se a população tem esse dinheiro para guardar e viajar, né? Então a gente pensa muito em poder de compra. Eu fiz uma análise uma vez, quanto tempo uma pessoa aqui nos Estados Unidos tinha que trabalhar para comprar um certo produto e no Brasil a mesma pessoa com o mesmo tipo de profissão faria. E a pessoa no Brasil tinha que trabalhar 3 vezes mais horas para comprar o mesmo produto que uma pessoa daqui compraria. Então, isso é poder de compra. Então, é muito importante ver isso também. E outra coisa, não é só o preço da viagem, é o preço da passagem e da viagem, né? Porque você também vai pegar um táxi, você vai comer no aeroporto, você tem que se deslocar, vai querer um hotel. Então, não é também só o transporte aéreo. Então é muito importante lembrar, né, nesses 118 milhões que voaram, não significa que foram 118 milhões de passageiros brasileiros diferentes. Não, pode ser que 30 ou 40 milhões de pessoas ficam voando várias vezes. Então ainda é pequeno o número de pessoas que conseguem voar no Brasil. Então a estatística mostra 118 milhões, mas talvez represente uma faixa pequena da população relativamente, né? Então, o segredo é melhorar o poder de compra das pessoas, né? E economia. Uma empresa aérea reflete economia. A economia está bem, as pessoas conseguem voar. Agora, vamos aqui para os Estados Unidos, né? A empresa low cost americana Spirit Airlines, já conhecida de muita gente, está buscando ajuda de empresas de consultoria como a Seabury, para ajudar a empresa a sair de dificuldades financeiras. Uma das opções é fazer uma nova reestruturação depois de uma recuperação judicial que foi de novembro a 2024 a março de 2025. Eu até achei um pouco rápido demais e muita gente até especulou, né, que talvez não tivesse feito um bom acordo durante essa reestruturação. Ah,
Então a Spirit gerou uma grande especulação depois de ter usado recentemente um crédito de 275 milhões de dólares que tinha disponível. Ele causou um rebaixamento da nota de crédito e a Spirit saiu da recuperação judicial com planos de se tornar uma empresa mais premium, né? Ela estava vendo que o sistema de ultra low cost não estava funcionando bem. Ela começou a oferecer assentos mais largos e mais espaços para a perna, criou tarifas diferentes. O problema é que a empresa estava com pouco dinheiro para enfrentar uma baixa na demanda de viagens de lazer. Então houve essa baixa na demanda por passageiros de lazer, que era o cliente básico da Spirit. E alguns críticos criticam a falha da Spirit em renegociar leasings durante essa reestruturação e diminuir sua operação. A Spirit recentemente dispensou 500 pilotos e está no processo de vender 23 aeronaves A320 e 321. E há rumores até que a Frontier estaria novamente tentando comprar a Spirit. Alguns problemas que a Spirit passou foi problema com os motores Pratt Whitney, que pararam uma parte da frota, aumento de custos enquanto mantinha preço das passagens mais baixo, e é isso que a gente fala, não existe low cost, o custo de operação está crescendo. Então, esse é um dos problemas. A competição com as empresas tradicionais, o que aconteceu, muitas empresas tradicionais começaram a lançar essa tarifa Basic Economy com um preço muito próximo do que as low cost estavam cobrando. Então, conseguiu uma parte desses passageiros, né? E a Spirit está com uma dificuldade de pagar dívidas de curto prazo. Então vamos ver como é que fica. Ela tentou fazer um merge com a JetBlue e a corte não autorizou, alegando problemas de competição, e agora a Spirit está com esses problemas aí. Então vamos ver como é que fica aí. E agora uma da Southwest Airlines, né, que foi até interessante, ela irá exigir que passageiros que não couberem entre os braços da poltrona paguem por um assento adicional. Na política atual, os passageiros podem pagar por um lugar adicional e depois pedirem um reembolso. Com as mudanças agora, esse reembolso não é mais garantido. Então é muito interessante isso. É só se não sobrar lugar no avião. Você perde esse dinheiro. Se sobrar no lugar no avião, você pode ainda pedir esse dinheiro de volta. Por quê? Porque eles não querem perder um passageiro pago, porque um passageiro está ocupando dois lugares. Então, se isso não ocorre, eles não estão perdendo esse dinheiro, eles reembolsam para você. Se aquele assento extra que você está pedindo, pede ali no portão, está custando um assento de algum passageiro pago, daí você tem que pagar para a empresa não perder dinheiro, né? Então a Southwest Airlines está passando por várias mudanças e a partir do ano que vem ela vai começar a marcar assentos. Ela começou a cobrar por bagagem, né? E a Southwest passou para o controle de um grupo de management, o Elliott Management, e ela está muito sob pressão para aumentar os lucros. E algumas mudanças têm criado um pouco de controvérsia por causa de mudança na cultura da empresa e aqueles passageiros tradicionais. Muitas pessoas voavam na Southwest por causa dessa diferença. E hoje ela passou a ser uma empresa comum como qualquer outra e a competição também vai mudar. Então muita gente está olhando para ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Por exemplo, antes o sistema de embarcar vai mudar, eles vão começar a marcar assento, cobrar por assentos. Então houve toda uma diferença de cultura do que já foi a Southwest, né? Agora uma interessante também sobre low cost, né? O novo diretor comercial da Flair, é uma empresa aérea do Canadá, ele comentou em uma entrevista que o modelo ultra low cost de negócios não funciona na América do Norte. Ele declarou que a Flair, que é baseada em Edmonton, no Canadá, já foi ultra low cost, mas ela melhorou seus serviços para low cost, uma low cost mais chique, né? Ele explica que a competição mais difícil na América do Norte faz a qualidade do serviço melhorar e muitos passageiros estão dispostos a pagar um pouco mais. Então, ele explica que a Flair ela tem alto índice de pontualidade e ela dá uma compensação aos passageiros se o voo atrasa mais de 60 minutos. A Flair tem uma frota de 20 aeronaves e voa para 34 destinos, incluindo 6 nos Estados Unidos. Ela opera o Boeing MAX 8. Ela concorre com empresas como a Porter e a WestJet. Ela foi uma empresa fundada em 2005.
E tem uma coisa interessante, um comentário, eu tenho um livro aqui, uma vez eu estava conversando com um grupo de WhatsApp, e o cara falou, a pessoa vai procurar o mais barato. Eu falei, peraí, não é sempre assim, não. E tem um livro que o CEO da empresa ele comenta, você pode fazer uma pizza tão barata que ninguém vai querer comer. Você tira o queijo da pizza, você tira o presunto da pizza, você tira tudo, tá bom, vai ficar barato, mas quem que vai querer comprar? Então, muita gente paga por coisas adicionais. Então, é isso que a Flair descobriu e muitas empresas estão descobrindo. Você não precisa comprar o mais barato, cobrar o mais barato, né? Se você vai oferecer mais, muita gente está disposta a pagar por um serviço melhor, né? E esse problema de low cost também, né? O CEO da United, o Scott Kirby, ele declarou que o modelo atual de low cost no US, ele vai morrer, porque é baseado em enganar os passageiros com taxas ocultas do que qualidade. Eles deviam preocupar mais com qualidade. E esse é o que o modelo original da Southwest era isso. Nós vamos ter um custo menor e um serviço melhor. Então, os que vieram depois, os imitadores, não conseguiram imitar isso. Eles fizeram um serviço pior para cobrar menos. Então, esse foi o grande erro dos imitadores do sistema low cost, né? E o original da Southwest, não, nós vamos ser mais baratos e melhores. Então, é isso que muita gente não conseguiu imitar, né? Então ele falou, né, o CEO da United falou, é por isso que muita gente não quer repetir a experiência. Ele vai uma vez, ele se sente enganado, ele sente que tinha uma tarifa, não informaram direito, ele foi enganado, tudo bem. Uma vez você consegue enganar o passageiro, segunda você não consegue mais. E agora as empresas maiores oferecendo essas basic economy, muita gente falou, quer saber, eu vou num lugar que eu pago às vezes um pouco mais, mas é garantido, né? Então, esse é o problema do low cost, desse ultra low cost, né? A Europa é um pouco diferente, ela tem umas características um pouco diferentes. Então, tem que tomar cuidado com esse negócio. Low cost não é mágico, tá? É difícil também, que eu falei, não tem o low cost. O custo das empresas não é baixo em nenhum lugar. Eles tentam ganhar com essas tarifas, esses custos, essas cobranças escondidas, né? Então, esse é o problema desse modelo low cost, né? E agora, uma interessante, né, que já é de algumas semanas atrás, mas a Suécia está enfrentando um problema com um Boeing 747 que por muitos anos serviu como um hotel. O Jumbo Stay Hotel no aeroporto de Estocolmo faliu em março e não acharam nenhum comprador para o avião. Os administradores do aeroporto não querem o avião e não sabem o que fazer com o avião. O problema é que a empresa estatal sueca que administra a área não quer alugar a área para outro operador. Se fosse vender para alguém operar o hotel, eles não querem fazer isso. Então eles estão com esse problema ali, né? O avião é um Boeing 747-200 que pertenceu a Singapore Airlines e a Panam. Em 2002, a Transjet, que era dona do avião, faliu e o empresário de hotéis Oscar Dias comprou o avião. Parece que ele é especializado nisso, trens, vagão de trens, aviões, ele faz hotel através disso, né? E um dos problemas que aconteceu com esse hotel foi durante a pandemia. Eu estive lá em 2017. Eu fiquei nesse hotel, ele é muito interessante. Então, um dos problemas foi a pandemia e outro foi o surgimento de muitos hotéis na região, né? Então, ele é um hotel legal, mas para pessoas que gostam, que nem a gente. Uma pessoa que não é tão fã de aviação prefere ficar num outro hotel ali na região, né? Então, preservar aviões custa dinheiro. Então, a gente vê alguns casos assim, fundações, tem pessoas que fazem doação, né? Mas era interessante no Jumpstay, a recepcionista vestido de piloto, né? Os dois recepcionistas vestidos de piloto. Você podia andar na asa do avião, muito interessante. Eu falei, puxa, já andei na asa de um 747, né? Um dos quartos era no motor do avião. O cockpit era um quarto de luxo, era até mais caro, né? Então você vê esses exemplos em alguns lugares do mundo de pessoas usando avião. No Brasil, o famoso The Plane Experience em Brasília, né? Que é um restaurante temático dentro de um Fokker 100. Então, essa notícia aí, vamos ver o que acontece com esse 747, como é que vão fazer para remover, né? Eles mostram ali como foi complicado, tem fotos, eles transferindo o avião do aeroporto para essa área, teve que passar pela rua ali, foi complicado aí.
Então, essas são algumas notícias interessantes dessa semana. Por favor, coloque seus comentários, assine o canal, recomende para os amigos. São mais de 600 episódios com voos no cockpit, investigação de acidentes, entrevistas, aeroportos, vídeos históricos, notícias e painéis de discussão. Mais uma vez, deixe os seus comentários, eu leio todos os comentários e respondo quando for possível. Muito obrigado.